Bom dia a todos. Então, nós vamos iniciar a quarta e última aula, referente à unidade 4 de motores síncronos. Então, nessa última aula, o que nós vamos estudar? Nós vamos nos deter, analisar detalhadamente a questão da partida de motores síncronos, que é um problema existente nesse tipo de motores. E, por fim, uma breve introdução sobre algumas características de servomotores, mais especificamente de servomotores síncronos, que vão ser um dos focos da disciplina de acionamentos elétricos do próximo semestre. Antes de nós estudarmos o conteúdo dessa aula, então uma breve revisão do que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós analisamos o impacto da variação de carga em motores síncronos e também o impacto da variação da corrente de campo nesses motores. Então, primeiramente, relembrando um pouquinho a questão da variação, do impacto da variação de carga no eixo de motores síncronos, a gente verificou que ao variar a carga de motores síncronos, ocorre durante um período transitório uma frenagem, no caso de adição de carga, ou uma breve aceleração, no caso de retirada de carga mecânica, e isso acaba aumentando ou diminuindo o ângulo de torque. E esse aumento ou diminuição do ângulo de torque acaba levando os motores síncronos em regime permanente, sempre a sua velocidade sempre se mantém sincronizada com a velocidade do campo girante. Então, esse é um ponto bastante importante quando vocês estiverem trabalhando com motores síncronos. Sempre a velocidade em regime permanente, ela está sincronizada com a velocidade do campo girante. Mesmo com a variação de carga, a velocidade se mantém constante, desde, obviamente, que a frequência das tensões que estejam aplicadas a esses motores síncronos se mantenham constantes. Então, aqui, nessa primeira figura da esquerda, eu apresento dois diagramas vetoriais, onde eu tenho uma situação 1, que é o gráfico em vermelho, e depois uma situação 2, que é o gráfico em verde, onde eu tenho uma adição de carga. Então, aqui, o que ocorre quando se adiciona a carga? Quando se adiciona a carga, dá para se verificar que o ângulo entre a tensão aplicada nos terminais do motor e o ângulo da tensão induzida, da tensão gerada internamente no motor, aumenta com a adição de carga. Resultado dessa frenagem que eu comentei anteriormente, temporária, transitória, que ocorre ao nós adicionarmos carga ao eixo deste motor síncrono. Então, esta variação do ângulo de torque, lembrando que nessa situação eu estou mantendo a corrente de campo constante e, por consequência, a amplitude da tensão induzida é constante. Como a amplitude da tensão induzida é constante e como o ângulo de torque variou, acaba modificando o ângulo dessa queda de tensão na reatância síncrona, causada por uma variação do ângulo da corrente de campo. Então, ao modificar esse ângulo de torque com a mesma amplitude da tensão induzida, como efeito, ocorre uma variação do fator de potência na entrada do motor síncrono. Então, a variação da potência no eixo, a variação da potência ativa que esse motor fornece acaba ocasionando, como consequência, também uma variação do fator de potência. Nesse exemplo aqui, inicialmente nós tínhamos uma carga, uma corrente com um determinado fator de potência em avanço. Ao adicionarmos carga, essa corrente do ponto 2 continua em avanço, porém menos avançada, ou seja, o fator de potência se aproximou da unidade. Então, sempre que vocês tiverem uma adição de carga, verifique que vai ocorrer uma variação do fator de potência na entrada. Mas é um efeito, vamos dizer assim, colateral, né? O que está sendo modificado diretamente é a potência no eixo e acaba ocasionando também numa variação do fator de potência. Um outro efeito bastante importante que nós vimos na aula passada foi o que ocorre quando nós variamos a corrente de campo. No caso, se
o circuito de campo for um eletroímã. Ao ocorrer a variação da corrente de campo, mas mantendo a mesma potência ativa, ou seja, mantendo a mesma carga no eixo da máquina, se nós mantemos a mesma carga no eixo da máquina, a projeção dessa corrente drenada pelo motor nessa linha horizontal que corresponde à tensão aplicada nos terminais do motor, se a potência é a mesma, essa projeção é sempre a mesma. Da mesma forma, essa projeção que também é proporcional aqui, essa projeção vertical, que também é proporcional à potência ativa, nós já vimos equações referentes a isso nas aulas passadas, também se mantém constante. Ou seja, quando nós variamos a corrente de campo, nós, consequentemente, variamos a amplitude da tensão induzida. Porque a gente já falou diversas vezes que a amplitude da tensão induzida depende do fluxo. Quanto maior o fluxo, maior a amplitude da tensão induzida. Então, ao variarmos a corrente de campo, a ponta desse vetor, que corresponde à amplitude da tensão induzida, ela pode somente deslizar nessa linha paralela a essa linha vertical correspondente à tensão aplicada nos terminais. Por quê? Porque a potência ativa, a potência conectada ao eixo, a carga conectada ao eixo se mantém a mesma. E o que acontece quando a gente varia, então, a amplitude da tensão induzida a partir da variação da corrente de campo? Começa novamente a variar o ângulo correspondente a essa queda de tensão na reatância síncrona, e como essa queda de tensão está sempre 90 graus adiantada em relação às respectivas correntes nas armaduras, se varia o ângulo da queda de tensão, varia o ângulo da corrente na armadura. Então, nós vimos na aula passada que à medida que nós variamos a corrente de campo para uma mesma carga conectada ao eixo, esse motor agora tem a capacidade de controlar o fator de potência na sua entrada. Ou seja, com correntes de campo baixas, pequenas, o motor síncrono se comporta como cargas indutivas. Vai ter uma situação, um ponto específico, que o motor pode inclusive se comportar como uma carga resistiva, fator de potência unitário. E para correntes de campo maiores, o motor passa a se comportar como uma carga capacitiva. De novo, com a variação da corrente de campo, nós podemos controlar o fator de potência na entrada desse motor, inclusive fazendo o mesmo, fornecer potência reativa, se comportar como um capacitor, que nesse caso muitas vezes é chamado de capacitor síncrono porque tem peças móveis. Então, a partir do resultado, do entendimento que essa variação da corrente de campo afeta o fator de potência, nós também vimos na aula passada que uma das ferramentas utilizadas para representar motores síncronos é a partir das curvas chamadas de curvas V. Essas curvas V são curvas cuja no eixo X nós temos a variação da corrente de campo, no eixo Y nós temos a variação da corrente da armadura. E essas curvas mostram o comportamento da corrente da armadura de acordo com a variação da corrente de campo para uma determinada carga conectada ao eixo. Por exemplo, essa curva aqui que aparece em vermelho é uma curva para uma determinada potência ativa que este motor está fornecendo, ou seja, para uma determinada carga conectada ao eixo do motor. Vejam que para a corrente de campo baixa, a corrente da armadura, ela assume valores significativos, indicando que ela tem um fator de potência bastante baixo, e à medida que a corrente de campo vai aumentando para uma mesma carga, a corrente da armadura vai diminuindo, indicando que nós temos aqui um aumento do fator de potência até chegar num mínimo de corrente. Mínimo de corrente para uma determinada potência ativa corresponde fator de potência unitário. À medida que nós aumentamos ainda mais a corrente de campo, a corrente da armadura volta a crescer, indicando agora que o fator de potência volta a ficar menor do que 1. Entretanto, agora esse fator de potência menor do que 1 é em avanço, ou seja, a corrente está adiantada em relação à tensão de entrada, indicando um comportamento do estilo capacitivo e com fator de potência menor que 1. Então, essas são curvas típicas que representam motores síncronos e que mostram esse comportamento ou indutivo
ou capacitivo, obviamente passando pelo fator de potência unitário, variando a corrente de campo, variando o fluxo interno desse motor. Nós vamos começar, então, o conteúdo propriamente dito da aula de hoje, analisando a questão da partida de motores síncronos. Nesse ponto, é importante lembrar que quando a gente analisou o princípio de funcionamento de motores síncronos, onde eu disse que existe um campo magnético girante produzido pela armadura e que existe o campo magnético produzido pelo circuito de campo, que é o campo magnético produzido pelo rotor, eu disse que o campo magnético do rotor, ou que o rotor, segue de forma síncrona o campo girante produzido pela armadura numa tentativa de alinhar os dois campos. Então, é isso que leva esse motor a se comportar de forma síncrona, sincronizada, campo girante e campo magnético produzido pelo rotor. Mas, se vocês se lembrarem daquela aula, eu disse uma hipótese, eu coloquei uma hipótese que o rotor, eu estava assumindo que inicialmente ele já estava girando na velocidade síncrona ou próximo de uma velocidade síncrona. Ou seja, eu vou mostrar para vocês que existe problemas na partida desse motor. E quando eu falo problemas na partida, eu quero dizer que nós temos que usar de alguma técnica para que esse motor efetivamente parta. Ele não vai partir se vocês simplesmente ligarem esse motor na rede elétrica, conectarem na tomada. Tem problemas. E é isso que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Então, todo aquele princípio da operação que eu falei para vocês, que o motor, que o campo magnético do rotor, que o rotor vai se sincronizar com o campo magnético girante, ele só funciona se o rotor já está numa velocidade próxima da velocidade do campo girante, tá? E é isso que eu vou mostrar a partir de agora. Então, essas figuras que eu estou mostrando aqui mostram o rotor, um rotor de dois polos. Vejam que aqui, ó, são 5 partes de uma figura. E essas 5 partes de uma figura correspondem a diferentes instantes de tempo. Então, vejo que para cada figura aqui, ó, tem um instante de tempo. O tempo zero. A última figura corresponde ao final do ciclo, 1 sobre 60 segundos, assumindo que, então, essa frequência 60 Hz coincide com a frequência do nosso sistema elétrico. Aqui corresponde a segunda figura, 1/4 de ciclo. Obviamente, pessoal, entre 0 e 1/4 de ciclo, tem todos os tempos aqui envolvidos, né? Todo um intervalo contínuo de tempo, mas só estou mostrando tempos discretos. Tempo 0, 1/4 de ciclo, meio ciclo, 3/4 de ciclo e ao final de um ciclo, tá? O que mais nós temos nessa figura? Como eu falei para vocês, nós temos estou mostrando o rotor, é um rotor de dois polos, onde o campo produzido por esse rotor, seja por ímãs permanentes ou seja por eletroímãs, é representado por esse vetor BR, é o campo magnético do rotor. E, além disso, eu mostro nessas figuras o campo magnético produzido pelo estator, que está sendo representado pela letra aqui, ó, pelo símbolo BS. Lembrando que vocês já sabem que num sistema polifásico, como por exemplo trifásico, com as bobinas defasadas no espaço e com corrente circulando por essas bobinas defasadas no tempo, nós temos um campo magnético girante. Então, eu estou assumindo que nesse motor síncrono, trifásico, por exemplo, existe um campo magnético girante. Então, vejam aqui, ó, que nesse caso, nesse exemplo, o campo magnético está girando no sentido anti-horário, tá? Então, se vocês analisarem, em cada instante de tempo, ó, inicialmente no tempo zero, o campo BS está alinhado com o campo BR. Num quarto de ciclo, vejo que o campo magnético girante, obviamente, ele girou 90 graus, porque é 1/4 de ciclo. Na metade do ciclo, ele girou 180 graus em relação à posição original. 3/4 de ciclo girou 270 graus. E ao final do ciclo, ele completou uma volta e então girou 360 graus.
Então, é isso que está descrevendo, isso que representam essas figuras. Então, basicamente, represento até então, o que eu expliquei para vocês? É o rotor com dois polos, tem o campo magnético para o rotor, e além disso, representa a posição do campo magnético girante para instantes de tempo diferentes. O que eu vou analisar a partir de agora, pessoal? Para cada instante de tempo que eu estou mostrando aqui, eu vou analisar o torque existente dentro dessa máquina. Tá? Então, primeiro, para o instante de tempo zero, vejam que no instante de tempo zero, que é um instante de tempo particular, nesse instante de tempo, o campo magnético do rotor está alinhado com o campo magnético do estator, que naquele momento está alinhado, naquele momento específico. Se os dois, num determinado instante de tempo, se esses dois campos magnéticos estão alinhados, se eles estão alinhados, lembrem que sempre vai existir uma força, um torque, numa tentativa de alinhar esses dois campos magnéticos, tal como um ímã. Se vocês colocarem dois ímãs próximos um do outro, desalinhados entre si, vai existir uma força entre esses dois ímãs de atração ou de atração para que esses dois ímãs fiquem alinhados. Se eles já estão alinhados, naquele instante de tempo específico, instantaneamente não existe nenhuma força, ou seja, não vai existir nenhum torque nesse instante de tempo específico. Tá? Então, nesse ponto, exatamente na letra A aqui, ó, na figura parte A, veja o que está escrito, que não há nenhum torque induzido instantaneamente. Por que não há nenhum torque induzido instantaneamente? Porque nesse ponto os dois campos magnéticos já estão alinhados. Entretanto, o campo magnético girante ele começa a girar, como eu falei nesse exemplo, no sentido anti-horário. E eu peguei um ponto específico, que é em 90 graus, 1/4 de ciclo. Vejam que nesse 1/4 de ciclo, o campo magnético do estator está 90 graus, está em quadratura com o campo magnético produzido pelo rotor. Vejam que nesse ponto, nesse tempo específico, os dois campos magnéticos não estão alinhados. E se eles não estão alinhados, nesse ponto vai existir um torque. E qual que vai ser a direção, o sentido desse torque? Bom, se o campo magnético girante está nesse ponto e o campo magnético do rotor está aqui 90 graus atrasado, ocorre um torque na tentativa de girar o campo magnético do rotor no sentido anti-horário, para tentar ele se alinhar com o campo magnético girante. Então, nesse instante específico, o torque induzido ele é no sentido anti-horário, como está destacado aqui em inglês. Então, vejam. Em todo esse período aqui, ó, de 1/4 de ciclo, inicialmente, existe um torque no sentido anti-horário, que tende a fazer o rotor se movimentar no sentido anti-horário. Certo? Só que lembrem o seguinte, eu já falei essa frase mais de uma vez durante a aula. O mundo mecânico, ele é muito mais lento que o mundo elétrico. As inércias envolvidas no mundo mecânica são muito maiores que as constantes de inércia envolvidas no mundo elétrico e magnético, tá? Então aqui, ó, embora exista um torque no sentido anti-horário, lembre que nós estamos trabalhando com uma frequência de 60 Hz, ou seja, aqui só deu um tempo de 1/240 segundos, é um tempo bastante pequeno para o mundo mecânico. Então, embora tenha existido, ou exista nesse instante de tempo, um torque no sentido anti-horário, eu posso assumir que o rotor ainda não se mexeu, ou praticamente não se mexeu. Então, vejam que, embora exista um torque no sentido anti-horário, eu ainda estou representando o campo magnético rotor aqui numa linha vertical para cima. Ou seja, ele não se mexeu, ou praticamente não se mexeu. Enquanto isso, o campo magnético girante, que está girando numa velocidade relativamente rápida para o mundo mecânico, ele já foi para metade do período da fundamental.
Então, ele chegou aqui agora, ficou alinhado, entretanto, para o sentido oposto. Vejam, nós temos um campo magnético do rotor que ainda está para cima, porque eu assumi que o mundo mecânico é bem mais lento que o mundo elétrico, e o campo magnético no estator está alinhado, entretanto, para baixo. Pensem o seguinte, eu tenho uma força, eu tenho um campo magnético para cima e um campo magnético para baixo. Pense como se fossem forças, né? É como se eu tivesse uma força para cima e uma força para baixo. Eu nunca aqui vou ter torque, né? Eles estão em sentidos opostos, mas eles já estão alinhados. Então, nesse caso específico, tanto no ângulo zero quanto no ângulo 180 graus, não há torque induzido. Qual é a conclusão que eu tenho nesse primeiro meio ciclo? Nesse primeiro meio ciclo, existe sempre um torque. E o torque é sempre no sentido anti-horário, certo? Então, se nós analisássemos somente esse semiciclo aqui, o campo magnético do rotor tenderia a seguir o campo magnético do estator, ocorrer o movimento do rotor no sentido anti-horário. Entretanto, pessoal, como eu falei, o mundo mecânico é muito mais lento que o mundo elétrico. E o que acontece? O campo magnético do estator continua girando. Vejam, o campo magnético rotor pensou a se movimentar no sentido anti-horário, mas o campo magnético do estator continua girando no sentido anti-horário. E o que aconteceu? Vejam que agora tem uma figura que mostra o campo magnético do estator aqui, ó, em 3/4 de ciclo. E vejam que agora ele está a 270 graus do seu ponto original. Vejam que agora o campo magnético do rotor, ele vai continuar tentando se alinhar com o campo magnético do estator. Entretanto, é mais fácil ele se alinhar se girando para o outro lado. Então, agora o torque que vai existir nesse instante de tempo específico é um torque no sentido horário, pessoal. O campo que antes tendia a se mexer para o outro lado para se alinhar com o campo BS, agora é mais fácil ocorrer alinhamento no sentido horário. Então, em todo esse semiciclo, da metade do período até o final do período, o torque existente é no sentido horário, torque instantâneo. Então, vejam que se nós analisarmos agora um ciclo completo da rede elétrica, eu tenho metade do ciclo que o torque induzido é no sentido anti-horário e metade da rede elétrica, o torque induzido é no sentido horário. Como consequência, na média, o torque líquido em um ciclo da rede ele é nulo. Ou seja, o que acontece se vocês ligarem um motor síncrono, sem nenhuma técnica para realizar a partida, diretamente na rede elétrica? Ele começa a trepidar, porque tem horas que ele manda ir para um lado, tem horas que ele manda ir para um outro lado. O campo magnético girante ele gira tão rápido em comparação com as constantes de tempo do mundo mecânico que ele nem sabe para que lado ele gira. Tem horas que ele manda ir girar para um lado, tem horas que manda girar para o outro e no final das contas ele não gira. Ou seja, um motor síncrono ligado diretamente na rede elétrica, sem nenhuma técnica que auxilie ele a partir, ele não parte. Ele trepida e como ele não parte, a velocidade é nula, a força contra eletromotriz é nula e essa força contra eletromotriz, vocês sabem que é um fator importante na limitação da corrente. Como ele não parte, a corrente da armadura cresce muito e, inclusive, o motor provavelmente irá fundir. Certo? Então, vejam que é um problema sério, é um problema grave. Quando eu digo que ele tem problema na partida, ele não parte. Ao contrário, lá no motor CC, que tinha elevadas correntes de partida, o que também pode ser considerado um problema na partida, aqui no motor síncrono, ele se agrava. O motor síncrono não parte se vocês não utilizarem uma técnica que auxilie na sua partida. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos analisar
algumas técnicas que auxiliem na partida desse motor. E todas as técnicas, de uma forma ou de outra, buscam fazer a mesma coisa, que é levar o motor síncrono a uma velocidade próxima da velocidade síncrona, e no momento que eu tiver essa velocidade do rotor próxima da velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante, daí ele consegue entrar em sincronismo. Daí os dois campos conseguem girar na mesma velocidade. Então essa é a técnica, tentar levar o motor síncrono a uma velocidade próxima da velocidade síncrona para que o motor consiga entrar em sincronismo, ou seja, para que a velocidade do rotor consiga ficar sincronizada com a velocidade do campo girante. Então nós vamos analisar na aula de hoje 3 possíveis técnicas. Umas mais simples, umas mais diretas do que a outra, tá? A primeira, se o campo girante está girando muito rápido em relação às constantes de tempo, em relação devido à inércia da parte mecânica, uma das alternativas mais diretas é reduzir a velocidade do campo girante. Como que nós podemos reduzir a velocidade do campo girante? Só tem uma possibilidade. A velocidade do campo girante está diretamente relacionada com a frequência das tensões que nós aplicamos no motor. Na nossa rede elétrica convencional, a frequência nominal, a frequência fundamental é 60 Hz. Como a cada segundo nós temos 60 ciclos, para o mundo mecânico, essa velocidade é uma velocidade rápida. Então, a alternativa para nós reduzirmos a velocidade do campo girante é reduzir a frequência das tensões, não trabalhar com 60 Hz, trabalhar com uma frequência mais baixa. Vejam, nós temos então que ter algum equipamento, algum conversor que reduza a frequência das tensões aplicadas na entrada do motor síncrono. E isso é feito por um equipamento chamado inversor de frequência, que nós vamos estudar com bastante detalhe no próximo semestre na disciplina de acionamentos elétricos. Então, o inversor de frequência, que normalmente ele é um equipamento para controlar a velocidade de motores assíncronos, motores de indução, que é o foco da próxima unidade, eles também podem ser utilizados para reduzir a frequência da tensão aplicada ao motor síncrono, reduzir a velocidade do campo girante, de forma a auxiliar na partida do motor síncrono. Então, se a velocidade do campo girante é bastante lenta, em todo aquele semiciclo que eu tenho torque em um determinado sentido, eu tenho tempo para fazer o rotor se movimentar, e só daí ele vai, a partir disso, ele consegue se movimentar e eu tenho um torque líquido na partida diferente de zero. Então, essa é uma possibilidade. Eu reduzo a velocidade do campo girante. Segunda possibilidade. Não, eu não quero reduzir a velocidade do campo girante. Eu não tenho possibilidade de reduzir essa velocidade do campo girante. Se eu quero agora deixar as duas velocidades próximas e a velocidade do campo girante continua alta, a segunda alternativa é usar de algum meio para auxiliar a partida do motor síncrono, ou seja, usar uma máquina primária que acelere o motor síncrono a uma velocidade próxima da velocidade síncrona. Por exemplo, eu posso utilizar um motor CC, acoplado ao eixo desse motor síncrono para levar a velocidade inicialmente a essa velocidade próxima da velocidade síncrona. De que forma eu posso fazer isso? Por exemplo, eu falei lá anteriormente, quando eu falei com gerador síncrono, é bastante comum acoplar ao próprio eixo da máquina um gerador CC para alimentar o circuito de campo, para gerar o campo magnético. Eu posso fazer esse gerador CC que está montado no próprio eixo da máquina, inicialmente fazer ele funcionar como um motor CC,
para auxiliar na partida, acelerar o eixo até ele sincronizar com a velocidade do campo girante. Essa máquina primária, essa máquina auxiliar, que auxilia, então, na partida desse motor síncrono, não é uma máquina de grande potência, não é da mesma potência do motor síncrono. Essa partida do motor síncrono tem que ser feito com ele, com o motor síncrono a vazio. Então, o motor auxiliar, essa máquina primária, que pode ser utilizada para partir o motor síncrono, normalmente é uma máquina de potência bem mais baixa do que a potência nominal do motor síncrono. Então, vejam que esses dois primeiros métodos são métodos de entendimento mais direto. Se eu tenho problema de velocidades muito diferentes, da velocidade do campo girante e da velocidade do rotor, ou eu tenho que diminuir a velocidade do campo girante, que é a primeira opção, ou eu tenho que, no começo, ter algo que auxilie a aumentar a velocidade do campo do rotor, que é o uso de uma máquina primária, de uma máquina auxiliar para ajudar na partida do motor síncrono. Já o terceiro método é um método chamado de enrolamentos de compensação ou enrolamentos amortecedores, que é um terceiro método que existe para auxiliar na partida do motor síncrono, que é o que eu vou explicar a partir de agora. Pessoal, a compreensão desse método ela é extremamente importante, principalmente porque ela é a base de operação dos motores assíncronos, dos motores de indução, que é o conteúdo da próxima unidade. Se vocês entenderem o princípio de operação dos enrolamentos amortecedores, vocês basicamente estão entendendo o funcionamento de motores assíncronos, tá? Então, de novo, essa parte, esse conteúdo que eu vou explicar agora, eu considero que muitas vezes ela é mais importante não para motores síncronos, mas sim para motores assíncronos, porque é a base da operação desses motores assíncronos, certo? Mas aqui o foco é outro. Aqui o foco é auxiliar na partida de motores síncronos. Então, o terceiro método que eu vou explicar a partir de agora, então ele é chamado de enrolamentos de compensação ou também enrolamentos amortecedores. Do que consiste fisicamente, o que são esses enrolamentos amortecedores? Essa figura mostra só uma parte de um rotor com polos salientes. Vejam aqui, ó, acredito que dá para enxergar. Eu estou mostrando uma parte de um rotor que tem 3 polos. Aqui está uma peça do polo, a segunda peça, a terceira peça. São polos salientes. Os enrolamentos amortecedores são barras metálicas que são inseridas nas peças dos polos. Vejam que aqui eu tenho barras metálicas. E, além disso, na ponta dessas barras é colocado, essas barras são conectadas por anéis, tá? Então, em toda a volta desse rotor, nós temos barras que atravessam os polos, e nas pontas dessas barras nós temos uns anéis. Pensem, você já deve ter visto aqueles gaiolas para hamster, ou no Brasil não tem, mas que para fora também é utilizado, no exterior para esquilo, gaiolas para esquilo, onde o hamster, ratinho, esquilo, eles ficam correndo no interior dessas gaiolas. Essa estrutura física dessas barras com esses dois anéis em torno de um rotor cilíndrico, ele acaba assumindo muito, é muito parecido com essas gaiolas. E por isso que é bastante utilizado o termo gaiola de esquilo, em inglês squirrel cage, tá? Então ela tem uma semelhança muito grande com essas gaiolas de esquilo, tá? E esse é um termo que é bastante utilizado. Então vamos entender agora o seu princípio de operação e como que essas barras, então, auxiliam na partida do motor síncrono. Então, vamos lá. Essas figuras, de novo, representam o rotor. É aquela mesma figura anterior que eu mostrava que existia problema na partida do motor síncrono.
Só que agora tem umas diferenças. Vejo que nas pontas aqui, ó, foi mudado um pouquinho a figura, tá? Aqui, ó, existem, é um corte do polo, é um sistema, nesse caso, com 2 polos. Lembre que tem barras inseridas nesses polos. Todas essas barras estão conectadas entre si, de forma que existe um caminho fechado. Então, por que existem aqueles anéis lá que ligam todas as barras? É fornecer um caminho fechado para a circulação de corrente, tá? Então, esse é o motivo. Então, vamos lá. O que acontece, pessoal? Lembrem que tem um campo girante. Outra questão que eu não falei aqui, ó, é importante dizer, durante a partida, o enrolamento de campo ele é desligado. Lembre daquele campo magnético produzido pelo rotor? Ele está desligado durante a partida. É um eletroímã, eu simplesmente tirei a alimentação e mais, eu até curto-circuito a bobina da corrente de campo para não existir indução de tensão nessa bobina. Então é importante dizer que durante a partida o enrolamento de campo ele fica desligado. Eu não havia lembrado de dizer isso para você, só lembrei agora. Então vejam que no começo só existe o campo magnético do estator, o BS, não existe aquele campo magnético BR durante a partida. O que acontece? Então nós temos um campo magnético que está girando. Vejam aqui, ó, a primeira figura, o campo magnético está para cima. Aqui é 1/4 de ciclo, ele está girando novamente no sentido anti-horário. Então, 1/4 de ciclo, meio ciclo e 3/4 de ciclo. São as 4 figuras que eu estou apresentando aqui, tá? O que acontece, pessoal? Eu tenho um campo magnético girante e lembre que tem condutores agora que foram inseridos dentro daqueles polos. São condutores, fios, barras, né? O que acontece quando nós temos condutores inseridos no interior do campo magnético está se movimentando? Nós já vimos várias vezes que condutores inseridos no interior de um campo magnético que está se movimentando, ou seja, que é variável, existe a indução de tensão. Então, o que acontece aqui, ó? Veja que eu tenho um campo que está se movimentando, nesse caso, no sentido anti-horário. Se eu pegar aqui, ó, esses condutores aqui de cima, se eu pegar esses condutores aqui de cima, então nós temos um campo que está de baixo para cima, que é o dedo indicador. O campo ele está movimentando naquele ponto ali para a esquerda. É como se os condutores estivessem se movimentando para a direita. Lembrem que se eu quero aplicar a regra da mão direita, eu sempre tenho que indicar o sentido do movimento dos condutores em relação ao campo. Então, se eu analisar esses condutores de cima, o campo se movimenta para a esquerda. É como se os condutores estivessem se mexendo para a direita. Então, eu tenho um dedo indicador para cima, o polegar para a direita, e então eu tenho uma tensão induzida saindo da tela do computador. Então, nesse instante de tempo específico, os condutores de cima vai sair corrente, vai sair tensão induzida da tela do computador, e, obviamente, os condutores de baixo vai entrar tensão induzida, vai entrar corrente na tela do computador. Bom, eu tenho uma tensão induzida, essa tensão induzida, como nós temos um caminho fechado, produz corrente que circula por aquelas barras, que circulam pelo enrolamento amortecedor. Sempre que nós temos corrente produzida, sempre que nós temos corrente circulando num condutor, essas correntes produzem campo magnético. Como que eu sei o sentido do campo magnético? Regra do saca-rolha. O dedo polegar indica o sentido da corrente e os demais dedos, eles mostram o sentido do campo magnético. Se eu pegar esses condutores aqui de cima, corrente saindo da tela do computador, vou ter um campo magnético circulando esses condutores, de tal forma que no interior aqui da máquina, o campo magnético ele vai ser da esquerda para a direita.
Da mesma forma, essas correntes aqui debaixo, que estão entrando na tela do computador, também geram no interior da máquina um campo da esquerda para a direita. Vejam então o seguinte: nós temos um campo magnético girante que está girando no sentido anti-horário. Nesse instante de tempo específico, o campo é para cima e foi induzido um campo magnético. Veja, não é o campo do rotor que está desligado, foi induzido um campo magnético da esquerda para a direita. O que acontece? Sempre para ter movimento de um motor, nós precisamos ter dois campos magnéticos no interior da máquina. E esses dois campos magnéticos vão tentar se alinhar. Por isso que acontece o movimento do motor. Então, nós temos um campo magnético girante produzido pelo circuito da armadura, e nesse caso foi induzido um campo por esses enrolamentos amortecedores da esquerda para a direita. Bom, se eu tenho dois campos, o campo girante está girando no sentido anti-horário, o que vai acontecer? Esse campo magnético que foi induzido vai tentar se alinhar com o campo magnético girante, de tal forma que vai existir, para tentar se alinhar esses dois campos, um torque induzido também no sentido anti-horário. Então vejam que nesse primeiro instante de tempo, o torque que apareceu foi um torque no sentido anti-horário. Então tá, vamos para o segundo instante de tempo, um quarto de ciclo. Vejam aqui o que aconteceu num quarto de ciclo. Exatamente nesse ponto, o campo girante, a velocidade tangencial dele, se eu analisar a velocidade do campo girante por um vetor tangencial à direção do que esse campo está girando, a velocidade nesse ponto é paralela a esses condutores aqui. Ó. Eu não tenho nenhuma variação de campo exatamente nesse instante de tempo. Nesse instante de tempo, eu não tenho variação de campo. Se eu não tenho variação de campo, não existe tensão induzida. Então, especificamente nesses instantes aqui, ó, em 1/4, em 3/4, não aconteceu nenhuma tensão induzida nas barras desse enrolamento amortecedor. Se não há nenhuma tensão induzida, não há produção de corrente, não há indução de campo. Então, nesses dois instantes de tempo particular, 1/4 de período e 3/4 de período, não há torque. Entretanto, pessoal, em todo instante, em todo período, desde o tempo zero e durante a tensão induzida. E ocorre produção de torque. Vamos analisar agora na metade do período, certo? Lembrem que antes acontecia o torque ora para um lado, ora para outro lado. Então, o torque líquido era nulo. O que vai acontecer agora? Nesse instante particular aqui, ó, exatamente na metade do período, o campo magnético girante agora está aqui para baixo. O que aconteceu agora? Antes, os condutores aqui debaixo, existia uma corrente entrando na tela do computador. Agora, essas correntes, vai existir uma tensão induzida e, consequentemente, uma corrente produzida nesses condutores, porque o caminho é fechado, nesses condutores debaixo aqui, ó, saindo da tela do computador. E, de forma similar, as correntes aqui em cima, nesses condutores de cima, também inverteram. Vejam agora que o fluxo produzido por essas correntes, ele é da direita para a esquerda, mas continua 90 graus atrasado em relação ao campo magnético girante. Ou seja, se vocês existem novamente nessa condição, existe de novo dois campos magnéticos e esses dois campos magnéticos não estão alinhados. Se existem dois campos magnéticos no interior da máquina e não estão alinhados, de novo vai existir um torque entre esses dois campos, numa tentativa de alinhar esses dois campos magnéticos. E o torque continua no sentido anti-horário. Então, veja que eu mostrei dois instantes de tempo, e nesses dois instantes de tempo, no tempo zero e na metade do ciclo, os torques são no mesmo sentido. Ao contrário do que acontecia anteriormente com o motor síncrono sem esses enrolamentos amortecedores. Como conclusão,
Agora, o torque líquido que vai aparecer nesse motor é diferente de zero. Ou seja, por mais que demore para partir, porque o mundo mecânico é mais lento que o mundo elétrico, existe dentro de um período, ou em um período, um torque que é diferente de zero. Nesse exemplo particular, um torque no sentido anti-horário. Então, lentamente, esse motor vai começar a acelerar no sentido anti-horário. Tá? Que é o que está escrito aqui. Ó. Vamos ler o que está escrito. Na partida, o campo magnético girante produzido pela corrente da armadura, que é esse campo BS, ele vai induzir tensão nesses condutores que compõem o rolamento amortecedor. Essa tensão vai produzir uma corrente, porque tem um caminho fechado, e essa corrente produz um fluxo magnético. E esse fluxo sempre tende a se alinhar com o campo magnético girante. Então, vejo que esse alinhamento, esse torque que produz esse alinhamento, é sempre no mesmo sentido. E é sempre, vai ocorrer o movimento desse rotor. Tá? O que acontece? O motor começa a acelerar, ele chega próximo da velocidade síncrona, certo? E no momento que ele estiver próximo da velocidade síncrona, aí pode-se ligar o campo magnético do rotor. Então, nesse momento, quando a velocidade estiver próximo da velocidade síncrona, ele pode se ligar o campo magnético do rotor e aí vai acontecer o sincronismo, certo? Então, só podemos ligar o campo magnético do rotor quando a velocidade do rotor estiver próximo da velocidade de sincronismo. Uma questão importante, pessoal, veja o seguinte, uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora. A velocidade do rotor, ela vai ficar igual à velocidade do campo girante? Se eu não ligar o campo magnético, veja, se eu não ligar o campo magnético do rotor, só deixar esse enrolamento amortecedor com fluxo induzido, a velocidade do campo magnético, a velocidade do rotor vai se igualar à velocidade síncrona? A resposta é não. Por quê? Porque vejam só, para existir a indução de tensão nesses condutores, nós temos que ter variação de fluxo. De novo, aquele exemplo que eu sempre dou de um trem, uma pessoa que está dentro do trem. Embora o trem esteja em movimento, que nesse caso é o rotor, se eu, como passageiro, estiver dentro do trem, os dois estão se movimentando na mesma velocidade. Então, entre eles não há movimento relativo. E aqui eu apresento uma questão que eu sempre gosto de colocar. Eu falei que o motor síncrono, ele tem problema para partir. E eu coloquei ali 3 alternativas que podem ser utilizadas para auxiliar na partida desse motor síncrono. Mas, a questão, eu nunca falei disso, por que o motor CC não apresenta problemas para partir? E quando eu falo problemas aqui, eu não estou relacionado com aquela corrente que é levada na partida do motor CC. O motor CC, eu nunca falei que ele não parte se não tiver algo que auxilie na partida. Realmente ele não precisa. Por que nesse caso, o motor CC, ou mais especificamente, por que o motor CC parte sozinho? Embora com uma alta corrente, por que ele parte sozinho? Lembrem que o motor CC, como o próprio nome diz, a corrente que circula a corrente externa é uma corrente contínua. E o que inverte as correntes nos condutores do circuito da armadura é o comutador. E o comutador, ele só funciona por ação da rotação da máquina. Então, enquanto a máquina não girar, a corrente nos condutores ela tem a mesma polaridade, ela tem o mesmo sentido. E enquanto a corrente tem a mesma polaridade, o mesmo sentido, o torque é no mesmo sentido. Então, a corrente nos comutadores só vai inverter lá dentro quando ocorrer a ação de rotação e daí o comutador inverte a corrente.
é devido à operação do comutador. Exatamente por isso. Nós não temos uma corrente alternada lá numa frequência fixa. Então, no começo, pensem, o comutador é como se eu tivesse... Se a máquina está se movimentando de forma muito lenta no começo, a frequência das correntes no interior dos condutores também é muito baixa, certo? Devido à ação do comutador. Já num sistema em corrente alternada, se nós ligarmos diretamente na rede elétrica, a frequência ela muda de forma muito rápida. No nosso caso, 60 Hz, para o mundo mecânico isso é muito rápido. E já para o motor CC isso não acontece. Se ele estiver rodando muito lentamente, a velocidade lá das correntes que vão circular nos condutores também vai ser uma frequência muito baixa. Então, é exatamente por isso, aqueles que responderam, é porque nós temos ali o comutador, e é o comutador que realiza essa inversão da corrente internamente nos condutores da armadura. Perfeito. Pessoal, então, assim, em relação a máquinas síncronas, os principais conceitos, os principais princípios de operação dos motores síncronos, eu encerrei agora, tá? Então, nós vimos alguns conceitos, basicamente princípio de operação, definição do circuito equivalente, o conceito de campo magnético girante, como o motor se comporta com variação da carga, como que o motor se comporta com variação da corrente de campo, curva V. Analisamos agora a questão da partida também de motores síncronos. Então, o conteúdo de motores síncronos, basicamente, finalizamos agora. Eu gosto também de apresentar agora um pouquinho, alguns conceitos básicos sobre servomotor, tá? Servomotor é um tipo especial de máquina e existe servomotor de corrente contínua, existe servomotor síncrono, existe servomotor de indução, mas o principal servomotor que tem sido utilizado é o servomotor síncrono. E eu vou apresentar com mais detalhes isso na disciplina do próximo semestre de acionamentos elétricos. Então, mas eu já gosto de incluir aqui, no final da aula, introduzir esse tipo de máquina para nós relembrarmos no próximo semestre. O que é, então, um servomotor síncrono? Ele é um motor síncrono, mas com algumas características especiais. Quais são as características especiais? Primeiro, o enrolamento de campo das máquinas síncronas, ele é substituído por ímãs permanentes, certo? Então, ele tem o mesmo desempenho de uma máquina síncrona com enrolamento de campo, porém o campo ele é constante. E por que se substitui esses enrolamentos de campo por ímãs permanentes? Ao utilizar ímãs permanentes, esses ímãs ocupam muito menos espaço, menos volume, menos peso. E com isso, essas máquinas são máquinas bem mais compactas. Elas têm mais uma inércia, uma inércia bem menor, e a gente consegue, com essas máquinas, uma resposta dinâmica muito mais rápida, em comparação a uma máquina síncrona com enrolamento de campo. Então, principalmente para aplicações que demandem uma rápida resposta transitória, os servomotores têm sido uma alternativa. Para máquinas que não demandem uma rápida resposta transitória, os servomotores não é uma opção, digamos, uma boa opção em função do seu custo, porque o custo desses ímãs permanentes em relação a enrolamentos de campo ele é bem maior, tá? Então, ela é uma alternativa para aplicações que demandem rápida resposta transitória, tá? Claro que nós temos aqui uma dificuldade um pouquinho maior no controle dessas máquinas, uma vez que agora nós temos o campo é constante, tá? Nós não temos mais aquela possibilidade de variar o circuito de campo, tá? Aqui eu também cito alguns materiais que têm sido utilizados para implementar esses ímãs permanentes: neodímio, ferro boro, samário, cobalto, tá? Então, alguns motores, os motores síncronos trifásicos com ímãs permanentes também têm sido chamados de motores brushless, sem escovas. Por que ele é brushless? Porque antes, onde precisava escova? Para a alimentação do circuito de campo. Se nós não demandamos mais o circuito de campo, agora ímãs permanentes, nós não temos mais escovas, não temos anéis coletores para conectar esse circuito de campo com o meio externo.
Além disso, pessoal, esses servomotores, normalmente, eles são utilizados para controle em aplicações que demandam controle de velocidade e demandam também controle de posição. De novo, aplicações com elevada resposta dinâmica, eu preciso de uma resposta dinâmica rápida, e eu, além disso, quero controlar a posição e ou velocidade. Então, para isso, normalmente, essas máquinas já têm sensores de posição e ou velocidade acoplados ao próprio motor. Quando vocês compram o motor, já tem esses sensores acoplados. E como nós temos interesse de controlar a velocidade, e a velocidade desses motores é controlada pela variação de frequência, junto a esses servomotores, é necessário também comprar um conversor para variar a frequência da rede elétrica na frequência que a gente deseja para modificar a velocidade desse motor. Então, aqui, não se compra esse servomotor sem junto um servoconversor. Então, aqui eu apresento um servomotor junto com o seu servoconversor, tá? Então, a grande vantagem ou a grande aplicabilidade desse tipo de motor, como eu já falei, aplicações que demandam resposta transitória muito rápida, e além disso, nós vamos ter controlabilidade, vamos controlar torque, vamos controlar posição, vamos controlar velocidade, e tem inúmeras aplicações que fazem uso disso. Máquinas ferramentas, fresas de grande porte, todas que demandam elevada resposta transitória, ou rápida resposta transitória. Então, nós vamos dedicar uma unidade específica na disciplina de acionamentos elétricos, focando principalmente no acionamento desse tipo de máquina, tá ok? Então, com essa parte, digamos, simplesmente introdutória sobre servomotores e uma diferença em relação aos motores síncronos convencionais, a gente encerra essa unidade 4, aqui apresentando novamente as referências,